Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô e nós vamos à aula hoje de polinômio. O estudo de polinômio hoje nós vamos trabalhar sobre o grau, o seu valor numérico e os seus coeficientes. Então acompanhe comigo os slides, tá bom? Os polinômios, certamente você já conheceu de algumas séries anteriores, mas já vimos eles sendo aplicados em várias outras ciências ou em outras áreas de conhecimento das atividades científicas, né? Como na física, na geografia, na química, na biologia, na engenharia e outras áreas de conhecimento. Hoje eu trouxe aqui alguns exemplos que nós vamos tratar de polinômio na física. Então acompanhem comigo aí alguns exemplos de polinômios que são trabalhados na física. A primeira delas é a chamada equação do espaço do movimento uniformemente variado, que ela é dada pela função y igual a ax ao quadrado mais bx. Então todos esses elementos dentro do polinômio, ele tem o seu valor ou a sua unidade de medida, certo? Um outro exemplo é a equação do espaço do movimento uniforme, que é dado pelo polinômio espaço igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então vocês percebam que toda a nomenclatura na nossa língua materna, que é a língua portuguesa, ela é transformada ou transcrita na linguagem algébrica. Veja mais um exemplo. A equação do espaço do movimento uniformemente variado. Então observe a nomenclatura do polinômio, onde ela é descrita da seguinte maneira. O espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, percebam que toda a fala que é dita na língua materna, ela é transcrita matematicamente através de um polinômio. Vamos a mais uma equação. A equação da potência elétrica, né, que ela é descrita pela potência elétrica, é igual a força vezes a intensidade menos a resistência vezes a intensidade ao quadrado. Então, hoje nós percebemos a importância que nós temos de conhecer os polinômios, né? E sua aplicabilidade em outras áreas de conhecimento. Agora nós vamos à função polinomial, né? Conhecer um pouquinho sobre a função polinomial. A função polinomial dada de reais em reais, definido pela sentença matemática P de x, que é igual a A, subscrito no zero, vezes x enésimo, mais A1 vezes x enésimo menos 1, mais A2 vezes x enésimo menos 2, mais redicência, subscrito n menos 1 da posição, vezes x, mais a n. Em que esses números, né, que estão propostos aí, o A0, o A1, o A2, o AN menos 1 e o AN, eles são números reais que pertencem aos naturais, certo? Então, o meu n, ele pertence aos naturais. Ou seja, são todos os números positivos a partir do zero. Então, dada essa expressão, nós chamamos ela de função polinomial, né? Ou, simplesmente, é dado por um polinômio. Os números A0, A1, A2, A enésimo menos 1 e A enésimo são os coeficientes. Já as parcelas, né, que são dadas sobre a nomenclatura maior, né, do A0 vezes x enésimo, elevado a x enésimo, e assim sucessivamente, nós chamamos de termos do polinômio.
ou simplesmente monômio, certo? E aí vocês já estudaram em aulas anteriores, lá na educação básica, né, na 7ª série, 8ª série, sobre os polinômios, e aí eles se classificavam em monômio, binômio, polinômio e outros, né? Nós temos também o a-enésimo, é um termo independente do polinômio. E nós temos também o x'inho, que é a variável desse polinômio. Por exemplo, uma p de x, que é uma função, igual a 2 elevado à quinta potência menos 3x elevado à quarta potência mais 3x ao cubo menos x ao quadrado mais 4x menos 8 é uma sentença matemática que define uma função polinomial de reais em reais. Então veja que a expressão desse polinômio, ela é um polinômio no qual os números 2, o menos 3, o 1, o menos 1, o 4 e o menos 8, todos esses números eles são chamados de coeficiente. Já as parcelas desse polinômio são aquela nomenclatura que estão entre as operações básicas de adição, subtração e, às vezes, numa divisão. Então, aí nós temos o 2x à quinta, o menos 3x à quarta, o x ao cubo, menos x ao quadrado, o 4x e o 8, que são os termos do polinômio, ou monômio, que compõe, né, essa expressão. E o nosso x nessa p de x, ou nessa função, ela é a variável. E o menos 8 é o termo independente, ou seja, quando o número estiver sozinho, ele é chamado de termo independente. O valor numérico de um polinômio. Então, dado um polinômio p de x, nós vamos chamar de valor numérico de p de x para todo x for igual a A. Então, a p de x encontrada, quando substituída x por A, efetuamos as operações indicadas. E aí nós vamos encontrar o seu valor numérico desse polinômio. Mas como assim, professor? Bem, gente, então nós vamos ao exemplo para vocês verem como funciona isso na prática, né, utilizando estratégia matemática. Então, nós temos aí 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 5x menos 4, nós temos um p de 1. Aí você vai substituir todos os valores de x, né, por 1. Lembre-se lá, ó, p de x, aí agora eu coloquei p de 1. Ou seja, aonde tiver x, eu irei substituir pelo valor 1. E aí você resolverá e teremos uma p de 1 igual a 2. Ou seja, para todo x, quando ele for igual a 1, essa mesma equação, ela terá valor numérico 2. Tudo bem? Nós temos também a raiz de ou zero de um polinômio. Dado uma p de x a um número a, dizemos que o a é a raiz ou zero do polinômio p de x. E se somente x, esse p de a for igual a zero. Isso significa dizer, gente, que quando nós formos resolver um polinômio qualquer ou grau qualquer de um polinômio, quando você obtiver o resultado dessa variável dada dentro do polinômio, você terá a raiz desse polinômio. Então, para exemplificar e ficar mais fácil de você ver isso, a gente vai a um exemplo. Então, olha só, a p de x ao cubo de menos 2x ao quadrado mais x menos 2, nós temos, nesse caso, duas raízes de p de x, pois o p de 2 é igual a zero, né? Nós temos também um i, que é a raiz de p de x, pois a p de i é igual a zero. Isso quando você vai estudar os números complexos, tá? Nós temos também, para o 1, não é raiz de p de x, pois a p de 1 ela vai ser diferente de zero. Ou seja, toda vez que você for interpretar um tipo de polinômio desse, onde você substitui o valor de x e ele não der igual a zero, ela não será a raiz. Tudo bem?
Grau de um polinômio. Seja um polinômio não nulo, chamaremos de grau de P de x, indicamos por GR de P, o maior expoente do x, tal que o coeficiente do termo, onde está o expoente, aparece e seja diferente de zero. O que quer dizer isso? Dado um exemplo, por exemplo, nessa P de 1 de x, onde nós temos x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x menos 3, você observa qual o grau maior, ou qual o expoente maior desse polinômio. E aí nós dissemos e diremos que esse polinômio ele terá grau 3, ou terceiro grau, certo? Um outro exemplo é quando aparecer essa nomenclatura de P2 de x igual a 0 vezes x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 5. O que você observa aí? Que nós temos aparente aí, nesse polinômio, o grau 3. Mas todo número que for multiplicado por zero é zero. Então isso anula essa inicial do polinômio. Então isso significa dizer que vai restar lá o menos 3x ao quadrado. Então, observando os expoentes aí nesse polinômio, nós dissemos que ela é de grau 2. Tudo bem? Nós temos também quando não tiver grau, ou seja, grau 0. Então nós vamos ter um 8, que é igual a 8 vezes x elevado a 0, e aí nós sabemos que todo número elevado a 0 é 1. Então, nós sabemos aí que é 8. Então, nesse caso, não aparece a parte literal dessa equação. Então, nesse caso, ela é grau 0. Então, temos também a P de x4, x igual a 0. Aí, nós não temos como definir o grau desse polinômio nulo. Tudo bem, gente? Até aqui? Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido hoje sobre essa parte inicial do estudo de polinômio, né? Procurem lá na plataforma Eduque as atividades complementares e tire suas dúvidas, reveja essa aula mais uma vez e outras aulas também das outras disciplinas. Tudo bem? Até a próxima. Boa aula!